Legal, pessoal? Mais uma aula de revisão, né, do curso NR10CEP, tá? Vamos entrar agora aqui em risco. Na última aula a gente falou sobre choque elétrico, a gente vai falar sobre risco, né, definição de risco e tal, para vocês saberem, né, o que é risco, é perigo, enfim. Fazer não, você já sabe, né, para revisar aqui, tá? Então, o que é o perigo? Né? Situação ou conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar ou contribuir uma lesão ou morte. Então, a eletricidade em si só já é um perigo. Né? Você tem a eletricidade ali, você até é um lugar perigoso, não tem o que discutir, né? Ele já vai causar o perigo ali para a morte, tá? Mas, se eu controlo, né, se eu controlo a minha exposição à eletricidade, aí eu consigo, né, evitar que esse perigo se transforme em um acidente, tá? Então, a gente define o risco. O que é? É a probabilidade ou chance de lesão ou morte por aquele perigo, tá? Então, perigo, né, o risco é igual ao perigo vezes a exposição. E a exposição, né, ela é controlável, tá? Então, no caso lá, quando eu falei em riscos típicos do CEP, né, a gente tinha lá risco de contato elétrico, então eu mostrei para vocês lá um exemplo lá de um CCM, né, de um sistema de transformação. O que a gente fez lá? O risco tinha num lugar elétrico, o perigo tinha num lugar elétrico, né? Tem um monte de cabo lá, um monte de coisa passando. Aí o que a gente fez? Controlou a exposição, fechou os lugares onde, né, não tinha como a gente isolar. Os equipamentos que a gente usou, né, de QGBT, os quadros todos eram fechados, os cabos estavam passando por debaixo do piso, né? Então, assim, você controlou a exposição, né? Enfim, a gente agiu onde a gente podia ali para evitar que ocorresse o acidente, tá? Lógico, evitou 100%? Não, porque eu vou depender de algumas considerações, né? Por exemplo, eu tenho lá um sistema que desmagnetiza, né? Aí eu tenho que desligar o cubículo para desmagnetizar. Pode ter alguém lá que um dia resolva bypassar esse sistema, tira lá o sistema, né? Vai lá com uma chave, desparafusa e tira o sistema magnético. Né? Resolvi, mas aí chegou o cara e descaracterizou, né? Então, enfim, aí você volta a ter exposição, certo? Então, controle de risco assim, tem que ser algumas coisas proibitiva, coisa definitiva, às vezes vai ser alguma coisa mais ali na hora de fazer, né? Enfim, depende aí do que for o seu ambiente de trabalho, tá? Então, o exemplo que a gente dá, né? Enfim, vamos colocar ali o cara atravessando a rua, né? Com a família ali, vamos colocar a mãe e o filho atravessando a rua, num local onde tem muitos carros passando, alta exposição, risco alto, perigo ali é passar na rua, né? Quando eu coloco um sinal, o carro vai parar no sinal. Então, eu controlo a exposição. Mas, lógico, pode ainda existir alguém que erre, que fure o sinal, por exemplo. Acontece, né? A gente vê aí no dia a dia, muitos acidentes acontecem por causa disso. Então, no terceiro modo ali, coloca uma passarela, né? Coloca passarela, vai ter que passar por cima, os carros podem passar ali por baixo, tranquilamente, todo mundo está protegido, né? Então, é aí que a gente controla risco, é a exposição, a gente controla a exposição. O perigo continuou tendo, tá? Porque o carro vai continuar passando ali da mesma forma, só que eu tenho um outro caminho para passar, pronto, eliminei o risco, tá? Aí eu volto para cá, perigo é o mesmo, controlei a exposição, risco zero, certo? É isso, o trabalho de segurança do trabalho é esse, tá, pessoal? Pegar onde tem perigo, analisar tudo. Aqui tem perigo, isso é uma planilha gigantesca, né? Tudo que tem perigo dentro da empresa. Aí você vai vendo, controlando a exposição. É isso, tá? Esse é o segredo. Tudo vai ter que ser desse jeito, tá? Para controlar a exposição, então, você toma medidas de controle, né? Você tem as medidas de controle que vai eliminar risco, controlar risco, né? Ação, então, o controle, é uma ação que visa eliminar o risco, ou quando isso não é possível, ou reduzir a níveis aceitáveis na execução de uma determinada etapa do trabalho, através da aplicação apropriada de. Aí tá lá, vou ler aqui para vocês e depois vamos dar exemplos, né? Análise de condições laborais,
metodologias de trabalho, treinamento, materiais, equipamento de proteção, ferramentas, né? Então, por exemplo, né, eu tenho que abrir uma chave, uma chave fusível, vamos colocar ali. Primeiro, eu posso eliminar. Eu preciso realmente abrir aquela chave? É necessário? Né? Sim, é necessário. Tá bom, então, que metodologia a gente vai usar? O contato? Né? Não, a gente vai usar a metodologia, o método de trabalho, né? Eu vou utilizar a distância. Né? Então, se eu vou usar a distância, então agora eu vou ter que reduzir então, para nível aceitável. Né? Eu não consigo eliminar esse risco, então eu estou reduzindo para nível aceitável. O que eu vou fazer? Né? Primeiro, vou analisar condições laborais, certo? Como a gente já falou, né? Condições ali imprevisíveis, pode ter chuva, pode ter mato, né? Enfim, tudo que está ali ao redor, certo? Aí, defini as condições estão ok, né? Criei ordem, tá tudo certo ali, defini etapa de trabalho. Aí, o cara que vai fazer, né? Ele tem o treinamento NR10, tá certo. Ele tem o treinamento de fazer o serviço para abrir a chave? Não, não tem. Ele não conhece o procedimento da empresa. Aí, ele vai ter que ser treinado. Então, você faz o treinamento com ele lá, explica para ele, vê, porque eu já vi diversas vezes abrindo, fechando chave, né? Assim, vi, logo apenas algumas vezes, mas vi por vídeos e assim, eu, Eduardo, não tenho o treinamento para abrir uma chave. Se pedir para mim, eu não vou saber por quê. Você tem a firmeza para poder segurar a barra, né? Como você deve fechar, velocidade de fechamento, enfim, tem tudo isso. É um treinamento prático, tá, pessoal? Esse cara tem esse treinamento? Tem. Não tem? Treina ele então. Materiais você vai utilizar, né? Enfim, você pode, ali vai falar sobre ferramentas, pode ser o material, enfim, que você vai, o fusível que você está usando, se esse fusível aí ele é correto para aquela aplicação, o tipo, né, do porta-fusível, se ele está correto, se ele está dentro da norma, né, tem que analisar tudo isso, né. Equipamento de proteção, nesse caso eu vou ter que usar, né, a botina, ter que usar roupa de vestimenta, vou ter que colocar, pode haver um risco de arco, né, eu coloco uma máscara facial ali para poder fazer abertura, capacete, né, para poder dissipar, enfim, tudo isso. Você tem que utilizar como EPI, certo? Às vezes uma escada, tem que colocar um negocinho às vezes lá filmando para ver se você está fazendo certo, né? E equipamento de proteção, então falou, coletiva também, colocar cone, cercar a atividade e porque você tem o perigo também de alguém, né, bater em você também, né? Não é o perigo da eletricidade ali, mas tem um perigo em volta, né? E as ferramentas, né? O bastão, enfim, que você vai utilizar, enfim, realmente para aquela finalidade ou ele está adaptado para fazer aquela... Não pode ser um adaptado, tem que ser um realmente que seja para aquele serviço, né? Então, definir tudo isso, vi como vai fazer, pronto, já controlou. Você vê, de abrir uma chave que era um serviço perigoso, se torna um serviço com um nível aceitável que, enfim, a gente pode fazer, né? Se eu quero trabalhar, por exemplo, num sistema que eu não posso estar muito alto, né, enfim, ou ficou ali numa condição onde eu preciso ter mais controle da situação, preciso trabalhar, né, ao contato, é mais perigoso, né, do que a distância, então eu vou ter que fazer de novo, né, análise de condição laboral, metodologia, né, treinamento para trabalhar, utilizar o EPI certo, ter o teste do EPI, tudo isso para ir diminuindo a chance de acontecer, porque trabalhar o contato e a eletricidade é muito perigoso. Então você vai diminuindo, controlando, até que chega num momento que fala, agora dá para fazer, né? Agora dá para fazer, e aí eu faço com mais tranquilidade. Vou trabalhar o potencial, né? O potencial, gente, é o mais perigoso que tem, né? Quando eu comecei a trabalhar com elétrica, eu não acreditava que aquilo ali era verdade, né? Será que é verdade mesmo que o cara sobe lá? Será que não está desenergizado? Eu duvidava um pouco, né? Aí porque não tinha tantos vídeos, né? A gente não era bem abstrata essa questão de trabalho ao potencial, né? Um método que existe há muito tempo, mas para mim, né? Quando eu era jovem, eu achava bem estranho aquilo, né? Mas hoje, analisando, né, dando os treinamentos, estudando mais sobre o assunto, eu fiz, né, na faculdade a gente estuda um pouco
sobre essa questão de gaiola de Faraday, né? Aí você vê que tudo bem, né? Dá para fazer sim, sem problema, né? Só que você tem que reduzir aquele nível para aceitável, né? Você não pode, se falhar uma questão ali naquele controle, você vai sofrer as ações, né? Você então não pode falhar. Então, existe tudo um controle de risco. Então, toda atividade, pessoal, mas eu vou ter que parar a atividade aqui porque não dá para fazer, enfim, tem algumas condições realmente que não vai dar, está chovendo, né? Enfim, não vou trabalhar chovendo, molhado, né? Aí não dá, espera passar. Mas as outras, né, geralmente que não envolvam aí questões de força maior, né, você consegue de alguma forma ali, sem adaptação, tá? Sem fazer, né, fazer, enfim, uma gambiarra, né? Fazer de uma forma segura, você vai fazer medida, mas é de forma profissional, tá, pessoal? Você vai tomar ações profissionais, não vai, né, inventar alicate, inventar ferramenta, inventar EPI, não existe, tá? Daí não dá para fazer dessa forma, tem que ser uma coisa que tenha fundamento, tá? Para poder fazer o controle do risco. Beleza, pessoal? Então, finalizou bem rapidinho isso daqui. A gente falou sobre risco e como controlar ali, tá bom? E aguardo vocês para a próxima aula da nossa revisão, tá? Tá terminando aí o curso, tá quase finalizando. Vocês já estão quase prontos para fazer a prova aí. E depois que acabar a revisão, a gente vai fazer uma leitura, ver alguns vídeos aí para vocês darem uma, né, enfim, para prestar bem atenção, né? Dar aquela chamada de atenção para ver o perigo que é trabalhar com eletricidade. No final do curso a gente acaba passando isso daí, beleza? Valeu, obrigado, até a próxima aula.